Capítulo 3. Da periclitação da vida e da saúde. Perigo de contágio venéreo. 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente transmitir a moléstia, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 2º. Somente se procede mediante representação. Perigo de contágio de moléstia grave. 131. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Perigo para a vida ou saúde de outrem. 132. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Abandono de incapaz. 133. Abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância e autoridade e por qualquer motivo incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Aumento de pena. Parágrafo 3º. As penas combinadas neste artigo aumentam-se de 1/3 se o abandono ocorre em lugar ermo, se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima, se a vítima é maior de 60 anos. Exposição ou abandono de recém-nascido. 134. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, detenção de 2 a 6 anos. Omissão de socorro. 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 anos ou multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave e triplicada se resulta a morte. Condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. 135A. Exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave e até o triplo se resulta a morte. Maus tratos. 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos. Capítulo 4. Da rixa. Rixa. 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Capítulo 5. Dos crimes contra a honra. Calúnia. 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato
definido como crime, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo se constituindo fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no parágrafo, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Difamação. 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Exceção da verdade. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa relativa ao exercício de suas funções. Injúria. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena. Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo 1º. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Se a injúria consiste em violência ou violência de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à religião ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Disposições comuns. 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções ou contra os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria, contra criança, adolescente, pessoa maior de 60 anos ou pessoa com deficiência, exceto na hipótese prevista no parágrafo 3º do artigo 140 deste Código. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante pago ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido ou divulgado em quaisquer modalidades das redes sociais da Rede Mundial de Computadores, aplica-se em triplo a pena. Exclusão do crime. 142. Não constitui injúria ou difamação punível. Ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. A opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe dá publicidade. Retratação. 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação e injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. 145. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, salvo quando, no caso do artigo 140, parágrafo 2º, da violência resulta lesão corporal. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do artigo 141 deste Código, e mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, bem como no caso do parágrafo 3º do artigo 140 deste Código.